Bom, pessoal, boa noite a todos. Continuando nossa aula número 3 sobre sistema digestivo dos animais de forma geral. Só relembrar que nós paramos na última aula falando sobre o sistema digestivo e o órgão principal do sistema digestivo. Vamos colocar um dos órgãos principais, é o estômago, né? Lembrar que nós temos animais monogástricos, ou seja, está exemplificado aqui, é um sistema digestivo, ou melhor, é um estômago dos animais monogástricos ou do ser humano, tá? A conformação anatômica, a anatomia do sistema do estômago de forma geral, ela é muito parecida dos carnívoros, aqueles que se alimentam de carne, dos onívoros, de forma geral, nosso ser humano, sempre é caracterizada por uma entrada e por uma saída. A entrada, cárdia, e a saída, piloro, tá? Ou piloro, né? Tanto faz. Bom, e uma curvatura menor e uma curvatura maior. O que é importante de contextualizar nessa situação anatômica, né? Nesse slide que fala de anatomia? A entrada, ela vai desembocar o esôfago, tá? Opa, desculpa. A saída, ela vai desembocar no intestino delgado, numa porção do intestino delgado, uma região inicial do intestino delgado é chamado de duodeno, tá? Então, a cárdia, esôfago e duodeno, eu tenho aí o início do intestino delgado. Existe uma curvatura menor e uma curvatura maior. A minha pergunta, pode anotar isso, é importante, hein? Qual posição ou qual região anatômica dos animais tem predileção para estase de corpo estranho? Então vamos lá. Predileção quer dizer que mais acontece. E estase com S, quer dizer parada. Ou seja, qual região do estômago é mais fácil parar? No caso, um corpo estranho. Ou seja, se ele comeu uma moeda, comeu um prego, tá? Onde que tem grande chance desse corpo estranho parar? Então, a região que é mais fácil ele parar é a curvatura maior. Tudo bem? Então, de novo, olha, qual região anatômica tem maior predileção para estase de corpo estranho? Então, é na curvatura maior, tá certo? Do estômago. Ou seja, por gravidade, o alimento ele entra aqui, ele vai cair e vai parar na curvatura maior, como se fosse o fundo de uma sacola plástica, tá? Então, se eu vou procurar um corpo estranho, provavelmente, se ele for pesado, ele vai estar nessa região. Bom, diante desses fatos, é importante a gente falar um pouco de patologia do sistema digestivo, principalmente patologia patologia gástrica, tá? Lembrar que o estômago ele é uma sacola. E nos animais existe uma doença, uma patologia grave que é chamada volvogástrico ou torção gástrica. O que quer dizer isso? Torção, o próprio nome já diz, né? Então o estômago ele vai torcer no próprio eixo, ele vai girar no próprio eixo, tá? Isso é comum acontecer em animais de raças grandes. Vamos escrever então isso, olha. Então, fisiopatologia do volvo gástrico ou da torção gástrica. Então, quer dizer, o estômago ele vai girar no próprio eixo, ele vai torcer em 180 graus ou até em 360 graus. Quando ele torce, ele fecha o cárdia e fecha o piloro, ou seja, a entrada e a saída ficam fechadas. O estômago ele girou. Isso acontece mais em animais de raças grandes. Então, um fila, um doberman, um pastor alemão, um labrador tem uma predileção a ter essa torção gástrica, essa torção do estômago. Tudo bem? Então, a torção do estômago é quando o animal come uma grande quantidade de comida, de ração, depois ele faz uma atividade física intensa. Ele vai correr. Então ele acabou de comer aquela ração, uma quantidade grande de ração, e passa o lixeiro na porta da sua casa. Então o cachorro sai correndo no portão. Essa atividade física intensa, essa força que ele faz com que o estômago gire no próprio eixo e causa uma torção gástrica.
é uma patologia grave, então com alto índice de letalidade. Então o animal que tem essa patologia, ele tem somente um tratamento, que é um tratamento cirúrgico, a correção cirúrgica desse animal. Ou faz a cirurgia, ou esse animal vem a óbito. Tá joia? Então a torção gástrica é uma situação grave, onde eu tenho a torção do estômago, né? O que acontece quando o animal torce o estômago? Isso aqui está cheio de comida, cheio de ração, cheio de comida, seja qual for. Esse alimento confinado num espaço fechado, no estômago agora, né, que fechou a entrada e fechou a saída, ele começa a produzir gás, esse alimento. E esse gás faz com que o estômago se dilate cada vez mais. E essa dilatação do estômago faz com que ele vai cada vez mais dilatando, e ele comprime o diafragma. E o diafragma é o que faz com que o animal consiga respirar. Então esse animal ele vai morrer sufocado, na grande maioria das vezes, porque ele não consegue respirar, além de causar uma dor intensa, caracterizada por abdômen agudo. E aí então esse animal tem grande chance de vir a óbito se não for corrigido cirurgicamente essa situação, tá? Bom, lembrar que se o estômago desse animal tem grande quantidade de ar, o que eu vou enxergar numa imagem radiográfica, tá? Então o animal que vai vir com esse histórico de uma dor intensa no abdômen, abdômen agudo, você coloca a mão no abdômen do animal, ele sente dor, ele já chora, ele já quer morder, está sensível ao abdômen. Então se você coloca a mão no animal, um animal grande, com essa situação, e ele vem com o histórico de, olha, acabou de comer e começou a ter essa dor intensa. Isso é característico de volvo gástrico. Qual é a confirmação? O diagnóstico desse animal é diagnóstico por imagem, é uma radiografia, nesse caso aqui é uma radiografia lateral. O que a gente tem de imagem? Olha o tamanho desse estômago, pessoal. Olha o tamanho que está esse estômago, e esse estômago cheio. E na verdade uma coleção de ar, né, preso, confinado. Tá? Essa quantidade de ar que está aqui nada mais é do que o estômago, né? Está aqui, ó, body storm. Então a gente tem uma quantidade grande aí de ar dentro do estômago, tá? Então esse corpo do estômago aqui todo cheio de ar, né? A gente tem uma característica, uma situação sugestiva, bem sugestiva de volvo gástrico ou torção gástrica, tá joia? Bom, na nossa atividade avaliativa, na nossa prova, eu vou colocar essa imagem aqui, tá joia? E vou pedir para que você me fale qual diagnóstico, qual patologia tem esse animal. Então, um breve histórico falando do animal, falando da raça, falando da espécie, da raça desse animal, né? O animal, lembra que animal só que vai acontecer principalmente em animais de raças grandes, tá? Não, dificilmente isso vai acontecer num poodle, num pincher, tá? Num shih tzu, vai acontecer num animal de raça grande. Então, nesse caso aqui, desculpa, vamos voltar uma imagem aqui. Nesse caso aqui, o tratamento ele é cirúrgico, tá joia? Outra pergunta que eu vou fazer, qual a profilaxia dessa doença? Qual é a profilaxia? Lembra que profilaxia vem de prevenção. Então, qual é a prevenção que eu tenho dessa situação? Para que o animal não ocorra torção gástrica nesse animal. O que eu tenho que fazer para o animal não torcer o estômago? Tá joia? Então, vamos lá. Se a doença é causada porque ele come grande quantidade de comida e faz uma atividade física intensa, então, qual é a minha situação para que não aconteça com o meu animal, com o meu dogma, com o meu fila na minha casa? Primeira coisa, e muito importante, é fracionar a quantidade diária de ração. Como é que eu sei o quanto o meu animal tem que comer? No saco da ração está escrito. Se o meu animal pesa 50 quilos, um exemplo, ele tem que comer 1 quilo de ração. Então, eu vou fazer 300 gramas de manhã, 300 gramas na hora do almoço e 300 gramas na parte da noite, ou que seja 400 gramas na parte da noite. Então eu vou ter, continua esse animal ingerindo esse 1 quilo, só que parcelado em 3 porções. Isso faz com que o animal fique saciado durante todo o dia, não sinta aquela fome abrupta à noite, vai comer pouco em várias quantidades. Isso já favorece e muito essa questão de torção gástrica. Tudo bem? Então vamos lá. Só para repetir, fisiopatologia, que ou seja, como que acontece a doença, resumidamente, o animal comer muito e muito rápido e fazer uma atividade física intensa. O estômago gira. E a profilaxia é fracionar pelo menos 2 vezes.
O ideal é que sejam 3 vezes a porção diária de ração. Tudo bem? Bom, uma outra situação que pode acontecer e que é comum que aconteça nos animais é a presença de corpo estranho gástrico. Corpo estranho gástrico quer dizer, gástrico vem de estômago e corpo estranho quer dizer o animal come alguma coisa que não faz parte da sua dieta. Não é ração, não é o que ele come normalmente. Nesse caso aqui, tá nítido a imagem radiográfica, né? Posição lateral, cabeça do animal tá para cá, cauda do animal tá para cá, região abdominal, tá? Região torácica desse animal e aqui eu tenho uma região gástrica, ou seja, onde está essa tampinha de refrigerante é justamente a porção gástrica. Esse animal comeu uma tampinha de refrigerante. Não me pergunte por que ele comeu a tampinha de refrigerante, mas ele ingeriu essa tampinha, tá joia? Olha como é que é interessante, uma outra contextualização dessa imagem radiográfica. Esse animal comeu um corpo estranho e a pergunta que eu vou fazer, esse animal está conseguindo se alimentar normalmente? Tá? O que eu tenho de imagem aqui sugestiva? Que esse animal não está comendo normalmente. Ele tem uma coleção de gás no TGI, no trato gastrointestinal. Olha como é que está preta essa imagem radiográfica. Olha, o que é preto é ar. Ou seja, esse intestino desse animal, delgado, intestino grosso, está cheio de ar. Isso é sugestivo que esse animal não está ingerindo a quantidade necessária de comida. Se ele está comendo pouco. Por quê? Deve estar gerando uma irritação na mucosa gástrica. Esse corpo estranho, ele deve ter enferrujado, porque o estômago é ácido, o pH do estômago, então ele vai enferrujar essa tampinha rapidamente, tá joia? Então nós temos aqui provavelmente uma gastrite, tá? Uma inflamação da mucosa gástrica e aqui eu tenho uma coleção de gás no TGI desse animal. Sugestivo que esse animal não está se alimentando normalmente, tá joia? Bom, o que nós temos ainda, né? Outra imagem radiográfica, desculpa, essa imagem acabou cortando, tá? Mas esse animal tinha uma radiografia aqui, uma imagem radiográfica. Nós temos aqui uns animais, né? Uns pequenos ursinhos, tá? Esses ursinhos aqui, eles são com estrutura metálica, então ele aparecia na imagem radiográfica. Importante a gente contextualizar também olha o tamanho desses animais frente ao animal, tá? Então, uma imagem, somente a imagem recortada, se eu não tiver um parâmetro para medir o tamanho dessa estrutura, ela pode me enganar, tá joia? Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, são pequenos bonequinhos que esse animal tinha acabado de ingerir, tá certo? Bom, eu vou picar essa aula, tá joia? Para não ficar ela muito grande, muito pesada para que vocês consigam abrir. Então, eu vou continuar a parte 4, intestino delgado, tá joia? Só aumento.